Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. É sempre uma alegria estar aqui e falarmos dessa doutrina. E eu convido a todos, então, para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a este Pai Criador, que nos criou todos nós, seus filhos, mas que em algum momento nós nos distanciamos deste caminho que nos levava até Ele. Mas que veio o Mestre nos mostrar novamente, nos dizendo que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, através do estudo do Evangelho, da leitura do Evangelho, nos aproximarmos de volta neste caminho. Para que assim nós voltemos ao nosso verdadeiro lar, ao encontro deste Pai. E como nos ensinou o Mestre, esse reino que ele tanto falava, ela é uma construção interior, pois ela não vem com aparências externas. Então que nós possamos, através do conhecimento, construir esse reino em cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou este ambiente para receber a todos, atendendo às nossas necessidades. Sabemos que nem todas elas são atendidas, mas sim aquelas que nós necessitamos. Então, gratos que somos, vamos dar início aos trabalhos doutrinários. Muito obrigada e que assim seja. É sempre uma alegria, então, estar aqui. E essa noite nós vamos falar, então, um pouco do texto que está nessa obra, Opinião Espírita, uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel e André Luiz. Então, também como Valdo Vieira, também, que recebeu essa psicografia. E é interessante essa obra, porque essa minha é uma capa antiga, a capa nova não é essa mesma capa. Mas nada vem a esmo quando a espiritualidade vem nos querer dar um recado. E penso que esse relógio quer nos dizer que nós estamos no tempo de despertar. O tempo de acordar para essa verdade que a doutrina espírita vem nos trazer. Esse convite que ela nos faz a todos nós. Pois ela é simples, ela é direta, ela é sincera. Para que nós possamos todos compreender. E assim termos as ferramentas necessárias para construir esse reino em nós. E facho de luz também não é o título a esmo. Quando nós falamos de Emmanuel e André Luiz, nos faz pensar. Então vamos descobrir o que é esse facho de luz que a espiritualidade nos trouxe. E o que é interessante da gente pensar? Quando a gente faz algum passeio, alguma viagem, que a gente vai para algum lugar, que a gente descobre, vê alguma coisa que a gente está vendo pela primeira vez. E a gente se encanta, acha bonito. Olha, lá na minha cidade não tem. Lá na outra cidade também não. Às vezes, quando a gente vai conhecer um outro país, num outro continente, muitas coisas mais diferentes são. E é isso que a espiritualidade amiga vem nos trazer. Essas notícias do mundo espiritual. Deste mundo que é o nosso verdadeiro lar. E é por isso que nós temos que nos atentar com carinho das mensagens que eles nos trazem. E nós vamos, juntamente com esse texto, estudar, porque esse texto é um comentário do Evangelho, lá do capítulo 6, o Consolador Prometido. E eles comentam justamente o item 4. E vamos ver o que nos diz o item 4. Se me amam, sigam os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que enviem outro Consolador. E esse Consolador é o Espiritismo. E justamente pelo fato de nós termos nos esquecido, nós nos desviamos deste caminho, porque nós nos colocamos num centro, tiramos Deus dele e nós nos perdemos.
porque nós não temos a visão do todo. E nós, ainda como criancinhas, quando nós nos desviamos, e agora nós estamos voltando. Porque quem busca a palavra, quem busca saber mais, quer voltar. Porque muitas vezes já se cansou de fazer escolhas distorcidas. Todas as escolhas nos levam a experiências. Todas elas, em algum momento, nós vamos perceber que elas serão positivas porque todas nos ensinam algo. Mas na grande maioria ainda nós escolhemos distorcido e nos causam dor. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Por isso que Jesus disse, ouçam quem tem ouvidos de ouvir e olhos para ver. E ele já falava simples, mas nós não compreendemos. Tanto que muitos do Evangelho, muitas das suas parábolas, ainda não são compreendidas até hoje, porque são lidas de uma forma literal, sem buscar a questão mais profunda do que ele queria nos dizer. Fala de forma direta e objetiva, sem figuras e alegorias, justamente para que todos possam receber este consolo. O Consolador prometido, levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Porque quando Jesus veio, nós não tínhamos condições, ou se ele nos falasse tudo, nós não compreenderíamos. Poucos naquela época conseguiram compreender. Espíritos mais velhos que já estavam num caminho muito já percorrido. Mas muito de nós não. É por isso que nós estamos aqui. Vem trazer a consolação aos desesperados da terra. Isso é muito importante, isso está tudo lá no Evangelho. A doutrina espírita, ela não tira sofrimento de ninguém, porque o sofrimento é causado pelas nossas escolhas. Mas ele tira de nós o desespero. O desespero, ele nos tira, porque ele nos consola. Fornece causa justa e objetivo útil a todas as dores. Mas isso é quando nós lermos o Evangelho, lermos uma obra, e a gente entender assim, poxa vida, eu pisei na bola. Não foi o outro que causou, foi porque eu escolhi desta forma e fiz deste jeito. Então eu sou co-criador disso. Então compete a mim resolver. Então, quanto mais rápido a gente compreender isso e mais rápido a gente arregaçar as mangas e for resolver a encrenca, melhor. Desafio vencido. Mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e escolhas atuais. Muito importante isso. Porque cada escolha que a gente está fazendo agora, a todo minuto, é a construção do nosso futuro e da nossa próxima encarnação. Isso é fundamental a gente entender. Se a gente acha que a nossa encarnação agora não está adequada como nós gostaríamos que ela fosse, que nós possamos escolher melhor para que a próxima seja como nós gostaríamos. Mas isso exige renúncia, paciência, perdão, vontade inabalável. E isso a gente consegue quando nós remamos contra o fluxo. Se todo mundo diz para a gente, vá para a direita, abre o Evangelho e ele vai te dizer para ir para a esquerda, e vá para a esquerda.
porque você vai estar acertando. Nós estaremos acertando. Então, isso é muito importante que a gente compreenda, porque vai fazer toda a diferença. É igual quando a gente faz uma poupança, uma aplicação, né, financeira, ou, enfim, um investimento a longo prazo. A gente não vai resgatar aquele valor logo, porque a gente aplicou lá para 5, 6 anos. Então, é o que a gente está fazendo quando a gente faz boas escolhas. A gente talvez não vai ver na hora, a gente talvez nem vá ver nessa encarnação, porque a gente tem tanta conta para pagar, que a gente não vai ver. Mas a gente, com certeza, está construindo um futuro melhor. E isso é importante. Isso é libertador. Porque ele diz, que os sofrimentos são crises saudáveis, que conduzem à cura e à purificação. Então, nós temos que lamentar menos e agradecer mais. Fazer melhores escolhas. Fé inabalável no futuro. O desespero, a ausência dele, o que o Espiritismo tira de nós, que é o desespero, faz com que a gente tenha fé no futuro. Que nós vamos viver para sempre. Todos nós. Até aquela pessoinha lá que a gente tem um pé esquerdo com ela. Também. E vai ser espírito puro. Igual a gente. Traz o conhecimento ao homem de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lá no Evangelho, no capítulo 13, item 7, diz que o planeta Terra é um planeta doente. Que aqui tem louco, bandido e doente. Em níveis diferentes. Pode consultar lá. Então, quem se diz que é muito bom, alto lá. Menos. Mas nós estamos todos juntos aqui para nos auxiliar. E quando a gente sabe disso, a gente começa a olhar aquele irmão com outros olhos. Ele também está lá tentando. Às vezes não vai conseguir, como a gente não consegue muitas coisas fazer. Às vezes a gente vai desencarnar resmunguento mesmo. Fazer o quê? A gente vai trazer de novo. Mas talvez um pouquinho melhor. Porque a gente já veio buscar um conhecimento, e esse conhecimento que a gente busca é aquela sementinha que a gente vai regando e ela vai germinando, 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 vai crescendo e uma hora ela vai florescer, ela vai frutificar. E isso que é bonito. Porque a gente descobre que como a gente não vai morrer mesmo, né? Só vai perder esse corpo, mas depois a gente vai para o mundo espiritual e ganha outro porque a gente precisa. Então, isso é um consolo. Isso nos mostra que nós temos muitas oportunidades, mas que a gente compreenda que é melhor a gente não deixar para amanhã, que é melhor fazer hoje. E o Consolador prometido fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei divina, que estão aonde? Na nossa consciência. O Evangelho, todas essas obras são lembretes de tudo que está na nossa consciência. Estão nos lembrando, nos mostrando a seta para a gente chegar melhor. Então, esse facho libertador que está no capítulo 6, ele diz assim: o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Olha que bonito, gente. Quando a gente abre o Evangelho e lê uma obra fidedigna, é Deus mandando para nós. É Deus nos chamando. Porque nós somos filhos. E quem é pai sabe, nunca vai abandonar, vai virar as costas para um filho. Até pode ficar, às vezes, meio, né, querendo dar uma chinelada, que hoje, né? Mas a gente sabe
que é pelo que a gente quer de melhor. Então, esse Pai quer o melhor para nós. Então, Ele vem nos buscar sempre. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Ele diz lá, por quê? Porque Ele rompe os limites que circunlavam o planeta em horizontes e descortina-lhe a visão do universo povoando mundos inumeráveis. Ou seja, a casa do Pai é o universo. Nós moramos em um lugarzinho, mas nós somos seres universais. Que conforme a gente vai evoluindo, nós vamos ter a oportunidade de estar nesses lugares. Mais evoluídos que nós, melhores do que nós. Mas isso tem um preço. A gente tem que se tornar bom. Muito bom. Lei de justiça, amor e caridade. Porque a doutrina espírita e esse facho de luz, sim, é justiça divina. Porque funde as grades da incompreensão, ou seja, derrete essa incompreensão que a gente tinha, que Deus é ruim, que a gente só tem, depois que a gente morre acabou tudo, que a gente vai ficar dormindo. Todas essas coisas que muitos de nós já ouvimos e que nos trouxe muitas interpretações, muitas visões erradas, muitas vezes desiludidos, descrentes, e que não é bom para ninguém. Entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas. Veja bem, quantos de nós se veem em vale de lágrimas? E é por isso que é importante a gente se dar conta que são as nossas escolhas. Se eu estou nesse vale de lágrimas é porque eu escolhi. Então, quando a gente abraçar isso e dizer assim, não, eu vou resolver agora. Vamos lá. Eu preciso trabalhar isso, isso e isso. E o que eu preciso fazer para resolver? Esse. Falar com fulano, beltrano, ciclano. Pedir desculpa, perdoar, dar o primeiro passo, ir mais além. É assim que a gente se resolve. Ser uma pessoa melhor em todos os lugares, a começar pelo nosso lar, com as pessoas que convivem com a gente. Porque às vezes a gente acha que as pessoas que convivem com a gente podem aguentar o nosso mau humor eterno. E não é assim. André Luiz já fala na obra Sinal Verde que nós devemos tratar os nossos familiares como se fossem visita. Melhor prato, melhor comida, melhor conversa, o melhor chá, a melhor água para os nossos familiares. Isso é importante. No trabalho também, que eu oferte a minha melhor mão de obra, o meu melhor serviço, que eu seja o melhor amigo, o melhor motorista, para que tudo flua melhor. E fala-lhe da justiça perfeita, da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece. Muito obrigada. Viu como que a gente tem que se ajudar? É isso aí, ó. É assim que a gente cresce. É assim que a gente troca sorrisos. É assim que a gente é grato. Precisa de tão pouco. Tão pouco. Eu desafio qualquer um aqui, inclusive eu. Se nós formos educados com as pessoas, se nós tratarmos bem a pessoa, qualquer pessoa,
mesmo que ela se arme querendo nos afrontar, ela vai pensar 2 vezes. Ou talvez o volume e a intensidade dela seja muito menor. Mas a gente sempre espera que o outro faça isso. Mas o convite é para nós. O Evangelho é para nós, porque nós estamos aqui. Por mais que a gente ache que o outro precise mudar. Mas quando a gente muda, a transformação ao nosso redor, ela é gigante. Ele fala também da reencarnação. Parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência. Ou seja, diz que nós vamos ter outras oportunidades de reparar? Vocês já pensaram? Eu vim de berço católico? Então, nossa, Deus era vingativo. Castiga. Não faz isso porque Deus vai te castigar. Não faz aquilo porque não sei o quê. E aí a gente descobre que não é assim. E que se eu fiz algo que hoje eu não consigo reparar porque se eu fiz alguma coisa errada para alguém e essa pessoa já está no mundo espiritual, mudou de cidade, mas que eu vou ter uma oportunidade, talvez não com essa pessoa, mas de uma outra forma a espiritualidade vai trazer para mim a oportunidade de eu harmonizar o que eu desarmonizei. E isso é bom. Isso é consolador. Oferece o conhecimento de reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. Chegaremos lá. Todos nós vamos chegar. Mas a Terra ainda é a nossa escola. E que nós possamos tratá-la bem. Mas tratar bem a Terra, esse planeta que nós estamos, requer que a gente faça algo muito especial. Que a gente se trate bem. Em pequenas coisas. Um sono reparador, uma caminhada, beber água, boa comida. Comida simples, de verdade. Que faça bem para nós, que nos traga e nos promova saúde. Que nós possamos ter amizades. Para a gente poder contribuir, para dividir o conhecimento, para dividir uma obra, uma página do Evangelho, uma xícara de chá. Pequenas coisas. Derrete as algemas da tristeza. Nós somos devedores. Devedores. Nós já recebemos tudo o que nós precisávamos, que foi estar aqui. Nós podemos sim ter algum momento de tristeza, mas a gente não pode viver eternamente triste. Nós temos muito a agradecer. Nós sabemos que sim, muitos acontecimentos eles vêm e às vezes nós até esmorecemos um pouco. Mas é por 5 minutos. É só para a gente se dar conta e se lembrar do que a gente precisa fazer. Opa, pisei na bola. Não é assim, não é por aí. Tu tá desviando a rota. Tu tá fazendo escolha errada de novo. Se liga. É isso que está querendo nos dizer. Então, que a gente possa olhar com outros olhos. Mas que seja rápido e o lamento muito curto. Que lhe aprisionam o sentimento. Veja, a tristeza aprisiona o sentimento. Isso a gente vai ficando azedo, vai ficando amargo. Todo mundo daqui a um pouco, ninguém quer ficar perto da gente. A gente só resmunga. Então que a gente mude, ou se esforce,
Ou respira, vai lá, toma um copo d'água. Mas não permita que isso seja um tóxico para a gente. É um desafio. Na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da instância física. Gente, olha só. Essa tristeza aqui, se a gente não resolve, a gente vai levar para o túmulo e vai levar para a espiritualidade. Porque, a morte significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Morrer é encontrar com si mesmo. Está lá no Pensamento e Vida, capítulo 29, Emmanuel. Gente, morrer é se auto-encontrar. A gente só vai encontrar com Jesus, com o Espírito puro, quando a gente for Espírito puro. Se a gente quiser ter um auto-encontro conosco mesmo melhor, a gente precisa se puxar. Muita tarefa, muito trabalho. E o facho libertador, então, que vem falar essa obra? Solucionando em nós os problemas da evolução do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústias, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros da ignorância. Ainda o nosso maior impedimento, a ignorância. Porque quando a gente busca o conhecimento, mas veja lá, não basta só o conhecimento. Além do conhecimento, nós precisamos de quê? De quê? Atitude. De nada vale eu saber o Evangelho de cor, todas as questões do Livro dos Espíritos de cor, e não fazer nada. A ação, o propósito, a atitude vai fazer a diferença. Mesmo que eu saiba apenas um versículo, mas se eu colocar ele em prática, isso muda tudo. Responsabilidade é o convite que esse facho libertador nos faz. Se te encontras quanto nós... Olha que lindo isso, gente. Se te encontra quanto nós do mundo espiritual. Olha, é o mundo espiritual falando com nós. Entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, eles também recebem. Eles também estudam. Perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio. O que a gente faz com o que a gente vem buscar na casa espírita? O que a gente faz com o conhecimento que a gente encontra aqui? Com o auxílio que a espiritualidade traz para nós, cada vez que a gente vem aqui. Porque eu penso que quando a gente vai ir para casa e a gente vai encontrar os nossos familiares, nós vamos pelo menos dar uma boa noite e um sorriso. Porque se a gente chutar a canela de alguém, de nada adiantou. Nada. Inclusive, todos os fluidos que nós estamos recebendo. Cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito, mulher adora comprar, cartão de crédito Infinity, doutrina espírita é cartão de crédito Infinity, a gente recebe um bem grande, como a gente está usando ele. E prestígio de Cristo. De quem que a gente está? De Cristo. Olha quem está avalizando nós.
Cristo, ele acredita em nós, ele é o governador desse planeta. Entregues as nossas consciências endividadas. Ele está dando para nós a chave, que está lá no início do texto. Porque nós somos endividados. E o que a gente está fazendo, então, com esse tesouro? É natural que a conta e o rendimento que se relacionam com ele sejam responsabilidade em nossas mãos. Porque nós vamos chegar lá na espiritualidade, com o nosso encontro. E aí, dona Rosemary, o que tu fez com tudo que tu estudou? Isso. Mas tu não fez isso. E aí? Jesus é a porta. Kardec é a chave. Que veio, organizou todo esse conhecimento que o Espiritismo e que os Espíritos nos trouxeram. Que nós possamos fazer bom uso dele. Porque foi organizado pedagogicamente para que nós compreendêssemos. Eu agradeço a atenção de todos. E eu convido aos nossos queridos médiuns para que nós possamos, então, fazer a fluidoterapia para todos nós que ainda estamos aqui recebendo do alto e mais agora, com o auxílio desses irmãos tarefeiros que vêm aqui carinhosamente abrir esta casa, preparar esse ambiente físico, bem como a espiritualidade faz o seu no mundo espiritual, para receber todos nós. Que nós sejamos gratos, porque nós só temos a agradecer. Compete-nos agora sairmos melhores do que quando aqui chegamos e que nós possamos exercer este conhecimento dentro de nós mesmos, para que sejamos um espelho bom, que nós reflitamos este Evangelho, que as pessoas possam ler esse Evangelho nas nossas atitudes, nas nossas palavras e dizer: a cada dia estamos melhorando. Agradecemos-te, mestre amigo, por cuidar de nós e dizer que nenhuma ovelha do Pai se perderá. E com os teus auxiliares, cuidando sempre de todos nós, nós queremos te agradecer por tudo, hoje e sempre, e que assim seja.